Olá, tudo bem? Eu desejo boas-vindas a você que acabou de desbloquear essa aula bônus. Nessa aula nós vamos entender sobre a construção e estrutura do perfil cognitivo de crianças com transtorno do espectro autista. Eu sou a Zilanda Souza, sou professora, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Atuo na educação, na clínica e em sala de aula há mais de 15 anos. E hoje eu estou aqui para mostrar para você um pouco mais sobre o perfil cognitivo de crianças autistas. Nessa aula, nós vamos entender o que é um perfil cognitivo e como ele se coloca no processo de aprendizagem da criança autista. 2. Nós vamos ver as bases para a estrutura cognitiva, que são ferramentas fundamentais para uma compreensão mais detalhada e individualizada do perfil cognitivo de crianças autistas. E por último, nós vamos ver as alterações de circuitos cerebrais relacionadas ao transtorno do espectro autista, que são as grandes áreas que tendem a ser alteradas em crianças nessa condição diagnóstica. Assim, basicamente depois dessa aula, você vai ser capaz de compreender o que é esse perfil cognitivo, qual que é a função dele e vai entender as possíveis alterações cognitivas e perceptivo-motoras que crianças autistas apresentam. Compreender esses pontos vai te trazer muito mais segurança e autoridade na hora de desenvolver um plano de aprendizagem para essas crianças. Saber usar o perfil cognitivo é o ponto-chave para conquistar intervenção de qualidade, resultado e reconhecimento profissional. A variação e intensidade dos sintomas no transtorno do espectro autista é a grande complexidade para a estruturação de um plano de intervenção eficaz. É por isso que entender as características do espectro em cada criança vai ser fundamental para o êxito do trabalho psicopedagógico. Chega de ficar na tentativa e erro. Chega de apostar em abordagens engessadas. Com essas aulas, você vai ganhar uma abordagem terapêutica muito mais qualificada. E o que é para nós o perfil cognitivo? Eu recebo algumas perguntas e vou aproveitar para responder nessa aula. Zilanda, a avaliação psicopedagógica é a mesma coisa que perfil cognitivo? Não. O perfil cognitivo é a culminância da avaliação psicopedagógica. É possível ter uma avaliação psicopedagógica sem perfil cognitivo? É. Como é que nós observamos essa avaliação? Essa é uma avaliação que apresenta resultados de testes. Perfil cognitivo dá função, classificação e posição para o resultado de cada habilidade que foi avaliada. Então é diferente. Por isso que eu gosto de dizer que o perfil cognitivo é a culminância do processo de avaliação psicopedagógica. É o momento em que nós organizamos os resultados da avaliação que foram coletados através de ferramentas validadas, normatizadas e que precisam ganhar função, ganhar significado, ganhar posição dentro desse perfil. E aí sim, nós vamos ter as características dessa criança, nós vamos ter as habilidades que estão rebaixadas, vamos ter os pontos fortes desse perfil cognitivo e também vamos apresentar a relação causa e consequência. O que se estabelece como estrutura de causa, o que se estabelece como estrutura de consequência. Para você entender isso melhor, vamos começar pensando em quais habilidades precisam compor o perfil cognitivo de uma criança, certo? E aí eu costumo dizer que quanto mais habilidades nós observamos e avaliamos, mais nós vamos compreendendo o perfil cognitivo da criança.
Se a gente avalia menos, então nós sabemos, nós temos poucos dados para estabelecer um lugar, né, no desenvolvimento dessas crianças, uma posição dentro desse perfil, ok? Então nós precisamos avaliar as habilidades de base, que nós chamamos de base cognitiva. O que é base cognitiva, gente? Quais são as habilidades, as áreas do desenvolvimento que são consideradas por diversos autores no mundo todo, neurocientistas, como base da cognição? Motor, sensorial e perceptual. Então nós temos aí um tripé de áreas que precisam ser avaliadas: motor, sensorial e perceptual. Então é preciso que a sua avaliação tenha observação e dados fidedignos a partir de protocolos que permitam verificar e comparar habilidades motoras, sensoriais e perceptuais, ok? Seguindo esse tripé, nós vamos ter aquela área que a Sociedade Brasileira de Pediatria vai chamar da habilidade cognitiva mais importante da infância. É um grande marcador, que é a linguagem oral. Então nós precisamos ter uma avaliação da linguagem oral muito bem apurada, áreas da linguagem oral muito bem investigadas, para além da fala. Nós precisamos ter um olhar para essa linguagem oral mais aprofundado. Então, olha o que a gente tem aí: motor, sensorial, perceptual e linguagem oral. O que é que você tem? Você tem uma base cognitiva avaliada. E os autores vão dizer que é nessa base que se estabelece todas as estruturas posteriores e aquilo que nós vamos chamar de habilidades acadêmicas básicas. Continuando a sequência das habilidades que precisam compor o perfil cognitivo da criança, temos as funções executivas, que são habilidades superiores, e as memórias. Entender como é a execução da criança, como essa criança se organiza, como essa criança usa os estímulos do ambiente, é fundamental para nós entendermos como é que essa criança aprende e como é que essa criança mostra o que ela aprendeu. Por último, lá no topo, nós temos as habilidades acadêmicas básicas: leitura, a alfabetização, a velocidade da leitura, a escrita da criança, a compreensão da criança, o processamento numérico e a competência em matemática. Essas são habilidades que precisam ser avaliadas para que nós tenhamos um perfil cognitivo muito bem traçado. Mas não é só avaliar, não é só ter vários resultados, é saber classificar esses resultados, é saber tratar esses resultados e colocar esses resultados numa posição, num lugar de importância. Ora, quando nós estudamos o desenvolvimento, nós compreendemos que existem ali, na estrutura evolutiva do nosso desenvolvimento, habilidades preditoras e habilidades que se desenvolvem posterior a essas habilidades. Mas não é só uma posição de ordem do desenvolvimento. Essas habilidades, elas se correlacionam. Nada no nosso neurodesenvolvimento está isolado. Existe uma correlação. Você quer ver só? As estruturas da linguagem oral, elas têm uma relação direta com o processamento sensorial e motor. A leitura e a escrita têm uma relação direta com a linguagem oral. Então, quando nós tratamos esses dados, nós buscamos compreender também a relação de preditores e o estabelecimento do que são fatores de causa e de consequência. Porque quando isso fica muito claro para nós,
nós estabelecemos a prioridade da intervenção. Fica muito claro quais são as necessidades de adaptação. Fica muito claro para a gente qual é a urgência, o que pode esperar. E aí nós temos muito mais evidências do processo, do plano de ensino, do plano de estimulação, das adaptações ambientais. E aí eu já disse para vocês nesse mesmo vídeo, a variação do espectro e a intensidade dos sintomas no autismo é tão grande que o que se estabelece como causa e consequência para uma criança autista não é a mesma causa e consequência para outra criança autista. É por isso que nós, profissionais da clínica psicopedagógica, precisamos compreender lá na base teórica os critérios diagnósticos para o transtorno, mas eu preciso trazer esses critérios para comparar com os resultados, com o perfil, com as características dessa criança autista que está no meu consultório, para que essa criança receba o que o próprio DSM sugere e orienta, o chamado ensino individualizado, estimulação específica. Compreender como se dão as expressões cognitivas da criança autista é o pulo do gato para a intervenção eficaz. Esse é o poder do perfil cognitivo, dar base para a estimulação, intervenção, adaptação e inclusão da criança autista. O perfil cognitivo aponta o caminho a partir de evidências científicas. Olha, se você quer ter resultados mais consistentes na hora de atuar, junto com crianças autistas, eu vou te apresentar um treinamento de 3 aulas que vai fornecer aquilo que você precisa para ter mais autoridade nesse assunto. Então eu quero te convidar para conhecer o treinamento Perfil Cognitivo da Criança Autista. O treinamento em Perfil Cognitivo da Criança Autista, ele vai te ajudar a desenvolver a aprendizagem, a estimular habilidades específicas, e eu vou fazer isso usando aulas e atividades orientadas. Nesse treinamento de 3 aulas, você vai acessar na prática as expressões cognitivas captadas dentro de um perfil cognitivo de uma criança autista. Então você vai entender como criar o plano de aprendizagem a partir desse perfil. Também vai aprender a usar o próprio perfil para traçar a adaptação e a inclusão escolar dessa criança. Assim, você vai aprender a definir estratégias de ensino e a adaptação dos ambientes. Depois desse treinamento, será possível observar como o perfil cognitivo orienta a intervenção e a inclusão dessa criança. Dentro do treinamento, Perfil Cognitivo da Criança Autista, em apenas 3 aulas, você vai melhorar o desenvolvimento do plano de aprendizagem de maneira muito mais focada, visando resultados para a criança, porque é isso que nos interessa. Para desenvolver esse treinamento a partir de uma metodologia confiável e com muita segurança desses resultados, eu precisei investir e desenvolver uma carreira de mais de 15 anos. E esses investimentos, eles são altíssimos, porque eles não são apenas financeiros. Envolve tempo, envolve vida. E foi essa dedicação à educação, para que nossas crianças pudessem experimentar resultados elevados no seu desenvolvimento cognitivo, que fizeram com que mais de 2.000 alunos pudessem alcançar esses resultados, esses benefícios nas suas carreiras. Mas como eu te convidei especialmente para esta aula, eu quero fazer um diferencial para você. Ao longo desses meus 15 anos de trabalho com educação, eu tive causas educacionais muito bem definidas. E eu acredito muito que nossas crianças, alunos ou pacientes, precisam de profissionais qualificados que possuam bases direcionadas para atendê-las melhor. Nossas crianças
precisam de resultados que um profissional bem treinado pode trazer. Por isso que precisamos nos unir para oferecer esse serviço de maneira cada vez mais excelente. E eu também acredito que você tem potencial para ser um profissional com autoridade, porque esse mercado está crescendo e ainda tem muito para crescer. Por isso, oferecer esse treinamento de maneira acessível é um reflexo daquilo que eu acredito. Por esses motivos, eu quero te fazer uma proposta irrecusável. Esse treinamento, ele custa normalmente R$ 297, mas hoje eu te faço uma oferta com super desconto. Se inscrevendo agora, você vai levar o treinamento em perfil cognitivo da criança autista por apenas 12 vezes de R$ 9,70. R$ 97 à vista. Mas corre, que em breve esse valor pode voltar ao normal. Além disso, dentro desse treinamento, você tem a minha garantia de 7 dias. Garanto a devolução total desse valor pago, se por qualquer motivo você desejar desistir da sua compra. Basta me enviar uma mensagem por e-mail em até 7 dias após ter feito a sua inscrição. Então, agora que você sabe que precisa de ferramentas mais seguras e específicas na hora de atender a criança autista, agora que você sabe que um plano de aprendizagem bem direcionado é fundamental para resultados mais consistentes e para alcançar reconhecimento profissional. Assim, se você quer de verdade uma autoridade no desenvolvimento cognitivo dessas crianças autistas, se você quer todos esses resultados, eu garanto que esse treinamento vai te ajudar sim. Para ter esses resultados, você vai clicar no botão aqui embaixo e eu já vou te ver na primeira aula. Ainda tem mais. Se inscrevendo agora no treinamento Perfil Cognitivo da Criança Autista, você vai ganhar o certificado exclusivo de 3 horas. E para levar esse treinamento com certificado, é só você clicar no botão aqui embaixo. Garanta a sua vaga. Se você não está satisfeito com seus resultados, certamente você não vai querer continuar atuando da mesma forma. Então, decida por uma abordagem que impulsiona sua conduta terapêutica. Venha para o meu treinamento. E ainda tem a minha garantia de 7 dias para você testar, ok? É só clicar no botão aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou te aguardando do outro lado. Um grande abraço.